botar aqui o que é o tema de hoje. Então, vamos lá, esperar as pessoas entrarem. Então, oi Marli, minha sogra. Semana passada eu não falei o nome dela e ela ficou chateada. Oi Mozi, Ateliê Maiara Nunes, Edna, Ju, Julinha. Sejam bem-vindas. Eu vou esperar um pouquinho para as pessoas poderem entrar, tá bom? E a gente já começa. Ricardo. Então eu vou esperar só um pouquinho. E aí eu queria já aproveitar para perguntar se o som tá atrapalhando, se o som tá bom, se tá atrapalhando, que eu coloco um som de fundo. Tá tudo bem? Tá atrapalhando? Oi Lid, tudo bem? Eu tô esperando alguém me falar se o som tá bom ou não. Porque se ficar me atrapalhando na minha fala, eu abaixo um pouquinho, tá? Então vocês me falarem se tá bom ou não. As pessoas estão entrando. Tá bom? Tá. Tá dando pra ouvir o som de fundo também? Não tá? Oi, Caru. Porque é só se atrapalhar mesmo, né? Eu abaixo um pouquinho. Porque a ideia é que fique um som de fundo, porque ele já tá trabalhando também a musicoterapia, né? Já tá trabalhando, estamos trabalhando um pouquinho de terapia holística. Então, já que não está tá ótimo, não está atrapalhando, ótimo. Então eu queria pedir para vocês, convidando as pessoas, aqui embaixo tem, aqui assim, ó, peraí que meu dedo tá muito grande. Aqui embaixo tem tipo um aviãozinho de papel. Então você pode mandar para convidar pessoas para entrar, tá? Então se vocês puderem mandar para as pessoas, para que elas possam participar, eu agradeço, tá? Porque aí quanto mais pessoas tiver, eu vou ficar mais feliz, claro. Tá bom? Então se vocês puderem mandar, eu tô fazendo isso agora, inclusive. Mandando para algumas pessoas que falaram que queriam participar e que pediram para eu até avisar, para não esquecer. Então eu tô mandando para algumas pessoas e aí vocês podem fazer o mesmo, tá? Vocês podem mandar para essas pessoas também esse convite. Bom, então hoje o assunto vai ser chakras e cromoterapia. E aí eu vou fazer uma fala, tentar fazer uma fala breve, rápida sobre esses temas, embora, assim, breve, rápida é impossível falar, porque é um tema muito grande, muito aprofundado. Oi Eva, Gi, Julinha, Michele, obrigado por terem vindo. Josi, deixa eu ver mais quem aqui. Cats Duarte, eu não sei, eu acho que é a Juliana. Não sei, gente, porque às vezes os nossos nomes de Instagram, né, não são os nossos nomes reais, e aí eu não vou saber dizer. Mas, enfim, então hoje nossa live é sobre chakras e cromoterapia. Talvez não dê tempo de falar de tudo isso. Voltamos, deu uma caída, tá todo mundo bem? Eu vi que encerrou e de repente voltou. Cláudia, né? Então, não sei se tá tudo bem por aí. Priscila, bem-vinda. Então, falar um pouquinho de chakras e cromoterapia. Esse assunto é muito grande, muito profundo. Hoje eu estudei bastante, ó. Tem várias folhas aqui, várias folhas espalhadas para eu não esquecer os assuntos ou poder consultar. Oi Marcela também, seja bem-vinda. Porque são assuntos bem complexos, é um assunto muito importante, muito interessante. Eu ia falar só sobre cromo, só que não tem como a gente falar de cromo se não falar de chakra. E na semana passada, que foi o tema de Reiki, então se você perdeu, tem lá no YouTube, eu posso divulgar depois o link. E essa live também, a minha ideia é deixar lá também, se o Instagram não me sacanear, porque já aconteceu que eu não consegui salvar o vídeo, colocar lá também. Tá? Oi Pri, oi Marcela, obrigado pela presença de vocês. Então eu vou começar a falar dos chakras, depois eu vou entrar em cromoterapia. Se não der tempo de falar tudo, a minha ideia é nós irmos depois, para a semana que vem, continuar. Né? Já falar de cromoterapia, ó, já vim com o meu chapa-mala, né, das cores dos chakras, ó. Pulseira também, já vou fazer uma propaganda básica do Renascer de Gaia, claro.
que são peças que vão trabalhar no equilíbrio dos chakras. Mas enfim, vamos lá. O que são os chakras? Tá? Os chakras, nós temos no nosso corpo, né, segundo os Vedas, mais de 88 mil. Tá? Mais de 88 mil. Mas nós estudamos e nos baseamos por 7 chakras principais. Tá? 7 chakras principais. O que é a palavra chakra? A palavra chakra é uma palavra em sânscrito que quer dizer roda que gira. Então nós temos essas rodas que são rodas que giram energeticamente no nosso corpo. Tá? Eu vou só fazer uma consulta para não falar besteira. Segundo religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, são centros de energia que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar no Reiki, quando nós vamos trabalhar numa meditação, né? Então, vai trabalhar com todos os chakras. Né? E como está falando aqui, olha, é responsável pela comunicação e reciclagem das energias. Sim, e aí depende de cada chakra. Então, por exemplo, as energias, nós recebemos as energias pelos chakras. Né? Então, quando a gente entra num ambiente em que nós não nos sentimos bem, né, que a energia é uma energia densa, carregada, vamos dizer assim, são os chakras que estão captando essas energias. Né? Os chakras, eles absorvem essa energia. E aí, quando nós estamos alinhados, quando nós meditamos, quando nós fazemos muitas ações para que os nossos chakras fiquem alinhados, o nosso chakra ele sente a energia do ambiente, mas ele não se sobrecarrega dele. Né? Ele não absorve a energia dele. Mas, principalmente do ambiente, os chakras eles vão ser regidos pelas nossas emoções e sentimentos. Então, quando a gente nós estamos muito preocupados, vai sobrecarregar os chakras. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Então, deixa eu falar uns ois aqui. Oi, Cleusa, Renata, Dresa, Marcelo, acho que eu já falei, Lua Rosa, Alisson, a Lua Rosa é a Tarsila. Tarsila não, a Tárcia, desculpa. A Tárcia faz um trabalho muito bacana com o sagrado feminino. Tá? Então, se vocês tiverem interesse depois de conhecer um pouquinho mais, procurem ela. Então, Lua Rosa Sagrada. É muito interessante. Ela fez uns posts falando sobre os períodos de menstruação relacionados às fases da mulher, que é muito bacana. Então, quem tiver interesse depois procura ela, que é muito bacana. Tá? Então, nós temos 7 chakras principais, que são aqueles que vão fazer a linha do corpo na nossa espinha dorsal, vamos dizer assim, tá? Como se fosse a nossa espinha dorsal. Então eu vou começar do primeiro, que é do nosso chakra base, tá? O primeiro, que é o chakra base, até o último chakra, o sétimo, que é o coronário, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler os nomes, gente, porque os nomes deles são bem difíceis. Eu não sei nem se eu vou falar a pronúncia correta, tá? Bom, eu vi que o Paul, o Rodrigo entrou. Muito obrigado. A Priscila do Tá Tudo Bem Arte, que é muito bacana também. Quem gosta de plaquinhas personalizadas, procura ela. A Mari Custódio, a Áurea Fernanda, muito bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, o chakra básico, que é o Muladhara. Não sei se eu estou falando a pronúncia certa, tá, gente? Então, ele é o chakra que ele fica no nosso períneo, tá? Entre os órgãos genitais e o ânus, tá? Fica ali no períneo. E ele é virado para baixo. O chakra básico, o nome dele já diz, é o básico. Né? É ele que vai trabalhar nas nossas questões básicas, na nossa questão nas nossas necessidades básicas, que é se alimentar, dormir, se proteger, né? Nossas necessidades básicas. A cor dele é vermelha, o elemento dele é o terra, né? E ela, como eu falei, ele está ligado exatamente nessa nossa questão das nossas necessidades básicas, tá? Então, o mantra dele é o LAM, tá? Então, se eu quero trabalhar através de mantra para equilibrar esse chakra, eu vou falando LAM, LAM, LAM. Então, vai sendo falado desta maneira, tá? A Cleusa também tá me lembrando aqui, ó. Ela faz mandalas muito bonitas. Eu sou aluno dela, inclusive. A gente tá parado agora por conta da quarentena. E eu aprendi já muito com ela.
E muito interessante, quem quiser depois procurar, sinta-se à vontade. E aí a gente já vê reencontros aqui da Julinha, do Paul, né? Saudade de você. Tô adorando. Aproveita, gente, pega um chá, ó, pra tomar também. Bom, vamos lá. Deu pra entender o primeiro chakra, gente? Ficou alguma dúvida? Ah, nele tá também a nossa residência de algumas emoções. Quando a gente tá muito avoado, quando a gente precisa de um aterramento, é nele que a gente atua. Aí eu já vou falar também de alimentos, tá? Então, quando a gente tá muito avoado, não precisa de um pé no chão, firmeza. Uma das coisas é colocar o pé na terra, né? Você se utilizar da terra mesmo, pé na terra. E alimentos vermelhos. Então, tomate, pimentão. O caqui, ele é um pouco mais pro próximo, mas o caqui também. Então, alimentos vermelhos. Ah, mas a gente sempre se alimenta desses alimentos. E aí é que entra a questão da intenção. Você comer um alimento com intenção. Então, quando você for se alimentar de alimentos para um chakra exclusivo, né, um chakra que você queira que seja energizado pelo alimento, você vai pensar que ao comer daquele alimento, ele está energizando e trabalhando no seu chakra. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui na live que entendem bastante de chakra também. Se quiserem contribuir, ficam à vontade. Bom, eu encerrei o primeiro chakra, deu pra entender. Tem alguma dúvida, gente? Querem que eu fale mais alguma coisa dele? Vocês vão me perguntando, tá bom? Bom, vamos para o segundo chakra. Esse é o mais difícil de falar. É Swadhisthana. Não sei se é essa a pronúncia, gente. Que é o sacro, tá? Ele fica basicamente... E é assim, gente, a questão de localização, eu estou falando basicamente, porque eu já vi N literaturas que falam, às vezes, que o chakra fica um pouquinho diferente em algum lugar, tá? Então, por exemplo, esse chakra, eu já vi lugares que fala que fica 3 dedos abaixo do umbigo. Outros que já fica bem na região dos órgãos genitais. Então, assim, ele vai ficar mais ou menos nessa região. Então, eu não cheguei num consenso, porque várias literaturas, cada uma me fala uma coisa. Então, eu vou pela intuição quando eu atuo, quando eu trabalho. Eu vou pela intuição por onde eu sinto que a energia precisa ser trabalhada, tá? A cor dele é laranja e o elemento dele é água, tá? O elemento dele é o água. E aí, o mantra dele é o Van, tá? Van. E a função dele, principal, ele tem 2 grandes funções, que é a questão da criatividade, né? Então, o nosso poder de criação, e aí está muito ligado com a energia sexual. E a gente acha que a energia sexual é apenas a energia do sexo mesmo em si, né? Claro que também, mas a energia sexual, ela é a energia criadora, ela é a energia que cria, tá? Então, esse chakra, quando a gente está com falta de criatividade, quando não vê solução para algum problema, então esse chakra ele é interessante de ser trabalhado. E a cor dele, como eu falei, é o laranja. Tá? Então, alimentos laranjas, como eu falei, o caqui, a laranja mesmo em si. Então, quando ele está desalinhado, ele pode causar também um problema de impotência sexual, além de doenças na bexiga. Tá? Eu estou colando algumas informações, porque... Como é bem sério a situação, informações dos chakras, eu não quero passar nenhuma informação errada, tá? Embora eu já estude já há bastante tempo, às vezes a gente acaba se perdendo, tá? Então ele trabalha muito na questão da autoestima, da confiança, da autoimagem também, apesar que é mais o próximo, mas principalmente da confiança. Então pode usar roupas laranjas também. Cenoura também, que eu tinha esquecido de falar. Tangerina, abóbora. Então todos os alimentos laranjas, tá? Deu pra entender o segundo chakra? Tem alguma dúvida? Gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Porque senão, ó, já passaram quase 15 minutos. E aí eu fico só falando. E aí às vezes você quer perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Bom, nós vamos para o terceiro, que eu acho que é um chakra que eu... Geralmente, quando eu vou trabalhar nos atendimentos, eu atuo bastante, que é o Manipura, que é o plexo solar. E aí, mais uma vez, o plexo solar, eu já vi N explicações para onde ele fica. Alguns falam que fica bem aqui onde tem o encontro do osso da costela. Outros que fica mais no meio da barriga, outros que fica mais para a direita. Então, cada literatura, às vezes, vai atuar mais ou menos em um lugar. Então, como eu falei, eu atuo pela minha intuição, por onde eu sinto que a energia precisa, tá? A cor dele é amarela
e a energia dele, né, o elemento dele é o fogo. O fogo, ele é transmutador, ele transmuta. Então, muitas vezes, quando o Manipura está precisando de energia, a gente pode trabalhar com a energia do fogo. Não é colocar fogo em si, obviamente, mas é trabalhar com a energia do fogo, tá? A Cleusa está falando, amo o plexo solar, trabalhar com ele. Também amo trabalhar com o plexo solar. O mantra dele é o Ram, tá? Ou Ram, né? Que não é Ram, é Ram. É mais interno. Tanto que eu uso um vídeo que ele tem o mantra de todos os chakras. E a pronúncia é muito difícil de conseguir, né? Você percebe que não é uma pessoa, por exemplo, um brasileiro que está falando. Porque é muito, muito específico a forma de falar, tá? E aí eu utilizo ele quando eu faço os atendimentos à distância. E o plexo solar é onde mora o seu ego. Quando ele está muito energizado, pode se tornar uma pessoa muito egocêntrica, narcisista, né? Então uma pessoa que tem muita energia, mas ele também tem uma função vital na sua personalidade e seu poder pessoal. Por isso reconhecer um alinhamento, pode reconhecer um bom alinhamento desse chakra em bons líderes, tá? Então bons líderes eles geralmente têm o plexo solar bem trabalhado. Aí a Mari Custódio falou, o plexo solar acusa tudo. Sim, plexo solar é geralmente onde a gente percebe a energia do ambiente. Por isso que muitas vezes, por exemplo, quando vai em lugares que a energia é densa, que a gente sabe que a energia não é muito boa, por exemplo, cemitério, hospitais, a gente tampa o umbigo, né? Porque entra energia por aqui que está ligado com o plexo solar. E ele também é onde a gente vai guardando todas as nhacas que a gente tem, né, de energia, a gente vai guardando nele. E aí quando ele está muito carregado, muitas vezes a gente tem gastrite, a gente tem estufamento, né, na barriga, aquela barriga que fica estufada, ai, comi demais. E aí fala assim, mas eu não comi tanto. Às vezes é questões energéticas e não de alimentos, né, não é uma questão física. Deu para entender o plexo solar, gente? Esses 3 chakras, o plexo solar, o sacro e o básico, eles são os chakras que estão mais ligados às questões terrenas, tá? As nossas questões mais aqui da Terra, mais física, mais matéria. A gente vai começar a falar agora do cardíaco para cima, que vai começar a falar mais das questões ligadas a energias mais superiores, vamos dizer assim. Bom? Então, acho que estão respondendo que sim, então eu vou passar para o 4º chakra, que é o Anahata, que é o cardíaco. O cardíaco, ele é o chakra que está exatamente no meio, né? A Cleusa deu uma dica aqui, ó, pode usar turmalina negra em pó, muito bom. Sim. Os alimentos, é verdade, Gi, alimentos amarelos, tá? Principalmente manga. A manga, ela é conhecida como a fruta da felicidade, tá? Então a nossa alegria, quando a gente está com falta de alegria, falta de felicidade, é nesse chakra que a gente sente. E a manga é a fruta da felicidade. Então ela é uma excelente fruta para isso. Então alimentos amarelos, gema de ovo, a própria laranja novamente. Deixa eu olhar aqui nas anotações, porque tem umas dicas bem interessantes que eu encontrei hoje. Cadê? Ó, banana, milho na espiga, abacaxi, pimentão amarelo. E você pode perceber, gente, que é sempre natural, tá? A gente se alimenta muito de coisas industriais. E os alimentos naturais, eles estão relacionados muito à questão. Eles absorvem energia da terra, da água, do ar, do sol. Então, todos os elementos que nós somos feitos estão presentes nos alimentos frescos. Por isso, quanto mais alimento fresco a gente consumir, é melhor para o nosso desenvolvimento enquanto ser integral, né? Nós não somos apenas matéria, nós temos os outros corpos também. Eu queria fazer uma pausa rapidinho para falar que a Prirama tá aqui presente. E eu quero agradecer muito a ela, porque a Pri, gente, ela tem um Instagram muito interessante voltado para os artesãos. Ela é uma mentora de artesãos. E eu aprendi muito com ela, inclusive, as lives eu falo pra ela que é culpa dela. Que ela sempre fala, mostra a cara, mostra o produto, fala de você. E eu sempre tinha vergonha, assim, gente. Eu tenho um pouco de vergonha ainda. Eu tô aqui nervoso, vocês não fazem. Por que vocês acham que eu tomo chá durante a live? E a Pri, gente, eu aprendi muita coisa com ela. Tanto que o meu
Instagram tá mudando, tá passando por bastante mudança, assim como o meu, como o da minha esposa, o Ateliê Maiara Nunes. Então depois vocês, por favor, procurem lá, que é minha sócia, inclusive, nós somos sócios nos 2 negócios. Nós estamos mudando justamente por conta dela. Bom, pausa feita, vamos voltar. Então acho que agora ficou... deu pra entender? Ah, minha irmã também falou, gente, a Paty também falou, porque eu falo bastante, gente, sou professor, contador de histórias, então eu falo muito. Deu pra entender agora os alimentos, gente? Eu tinha esquecido, desculpa. Bom, vamos passar para o quarto, que é o Anahata Chakra, tá? Que é o cardíaco. Então ele está bem no meio dos chakras. Os chakras mais ligados às questões físicas e dos chakras ligados às questões mais espiritualizadas também, tá? A cor dele é verde. E o verde, gente, ele é a cor da cura física. Embora no chakra cardíaco nós trabalhamos também com o rosa, tá? Porque o rosa, ele é a questão da cura emocional. Então, muitas vezes eu faço, quando alguém vem me procurar, eu queria um japamala de cura física. E aí, geralmente, vem a intuição pra mim. Coloca a quartzo rosa também? Coloca o quartzo rosa também? E a gente atende, porque muitas vezes as questões físicas são questões emocionais que não estão tratadas. Então, por isso que o cardíaco trabalha essas 2 cores, o verde e o rosa. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais das cores, tá? Se der tempo, gente. Senão vai ficar para a próxima live, tá? O elemento do chakra, tanto o cardíaco como os outros, já é o éter. O éter já é uma junção de todos os elementos, tá? Fogo, água, terra e ar, tá? Bom, vamos lá. O mantra dele é o Yan, tá? E a função dele energiza o sangue e todo o nosso sistema cardiorrespiratório. Tá? Então, por isso que muitas vezes questões cardíacas, pressão alta, é o chakra cardíaco que está precisando de energia, que está precisando de trabalho, que está precisando de atenção. É o centro do amor e sabedoria nas relações emocionais. Ou seja, gente, nós temos tantas questões emocionais a serem trabalhadas dentro de nós, então ele acaba sendo o chakra que mais fica carregado. Então por isso que muitas vezes a gente sente dor, a gente sente peso, a gente sente... parece que vai infartar, e às vezes é só o chakra que está carregado. A gente não faz as limpezas energéticas, as mudanças de sentimento, de pensamento, e aí vai carregando esse chakra. Vai carregando, vai carregando. E aí começa a apertar o peito. E aí sabe aquela sensação de sufocamento? Que não existe? Porque você está respirando normalmente. Muitas vezes é o chakra cardíaco que está desenergizado. E por ele ser verde, os alimentos verdes são os que vão auxiliar. Principalmente os verdes escuros. Eu não sou da parte de biologia, medicinal e nada. Mas se for estudar um pouco de cada alimento, nem nutricionista, um pouco de cada alimento, a gente vai ver que exatamente o que ele trabalha, segundo a ciência, tem relação com a questão energética do chakra. Tá? Que eu já vi algumas relações que quando eu comecei a ler, eu falei assim, tem tudo a ver com o chakra. Deixa eu ver que entrou algumas pessoas. Oi, Lu, Sarita, Kati Massoco. Catarina. Oi, Catarina. Então, eu pode pedir um japamala, G. É muito bacana, é muito interessante, tá? Inclusive, gente, quem faz parte do grupo exclusivo do WhatsApp vai ter um sorteio de japamala lá que a pessoa vai poder escolher a intenção, tá? Então, depois, se alguém quiser entrar no grupo, me procura que eu posso colocar vocês lá, tá bom? Então, acho que fechamos o chakra cardíaco. E ele fica bem no meio do peito, eu esqueci de falar, né? Ele fica bem no meio do nosso peito. E os reikianos, nós reikianos, né? Quando nós recebemos energia, ela vem de cima, né, da energia cósmica universal, da energia da Mãe Terra, se encontra no cardíaco do reikiano e é transmitido pelas mãos. Eu acho essa imagem uma das mais bonitas. Inclusive, gente, quem ficar aqui na live, quem entrou na live não puder ficar, todas as pessoas que participarem da live, no final eu vou fazer um envio de reiki, tá bom? Eu já fiz... todas as lives vai ter um envio de reiki no final, para todas as pessoas que participarem, tá bom? Bom, acho que ficou claro o quarto chakra. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, gente. Se tiverem alguma dúvida sobre o chakra, sobre o que eu tô falando,
Porque eu tô falando muito rápido, eu tô falando devagar, fiquem à vontade, tá bom? A ideia é que seja uma live bacana, para que a gente possa todo mundo entender o que tá acontecendo. Oi, Carla. Tudo bem? Bem-vinda. Ele é a ligação dos chakras inferiores com os chakras superiores. É o que eu falei bem no comecinho, né? Ele é bem no meio, né? É a nossa ligação com os dois. Por isso que muitas vezes ele fica tão sobrecarregado, coitado. Bom, vamos para o quinto chakra, que é o... Esse também é difícil de falar, gente. Vishuddha, tá? Que é o laríngeo. O laríngeo, ele fica na nossa garganta, tá? O laríngeo, ele fica na nossa garganta. A cor dele é o azul celeste, o azul claro, tá? O elemento dele também é o éter, como eu já tinha falado. Para meditação, o mantra dele é o Ham, tá? É o Ham. E ele fica ligado à tireoide. E aí, esse chakra também é um chakra que eu trabalho muito nos atendimentos à distância, nos atendimentos de reiki, que é o chakra onde a gente vai deixando a nossa expressão guardada. Então, quando a gente não se expressa, quando nós não falamos, quando nós não nos expressamos, ele vai ficando acumulado, né? E aí ele vai dando o quê? Pigarro, garganta inflamada, tosse seca, porque vai ficando tudo aqui acumulado. Ele é o chakra da comunicação. Então, se eu engulo muito sapo, o que acontece? Qual que é a imagem que acontece? Eu engulo sapo, sapo entala onde? Na garganta. Então, ele é o chakra da expressão, né? E até como eu falei uma vez para uma pessoa, você precisa se expressar mais. E a pessoa falou, mais do que eu já falo? Eu falei, então, a questão é como você fala. Nós podemos falar tudo. A questão é como. Porque também se eu soltar todos os cachorros, grilos e enfim, ele vai ficar prejudicado também. Porque a energia que você está soltando através dele. E qual é a energia que vai chegar na outra pessoa e vai voltar para você? Né? Deixa eu ver se... E aí quando ele está bem equilibrado, é uma pessoa bem articulada, que fala muito bem, que se comunica muito bem. E aí, aqui não é, aqui são as cores, Edmilson. Achei aqui, dos alimentos, tá? Fazer-se entender, exatamente, porque a gente pode falar qualquer coisa, mas aí é a forma como que a gente fala. Por exemplo, a gente tem visto muitas questões de muitas pessoas que começam a falar, começam a gritar, a berrar. Quando tem uma pessoa que está falando com uma pessoa dessa, o que ela faz a primeira coisa? Não presta mais atenção. Né? Vai prestar atenção por quê? Tá berrando, tá gritando, tá falando... Não tem como. Bom, alimentos azuis exatamente a gente não tem. Mas mirtilo ou amora, né, que são alimentos que, por serem roxos, eles têm azul na sua composição. Então são alimentos que podem ajudar muito. E aí esses alimentos eles também já fazem ligação com Ajna, tá? Que é o próximo chakra. Bom, eu acho que esse foi o mais fácil de falar, né? Acho que ele é um pouco mais direto. Deu para entender? Se só é trabalhado através da fala, Rodrigo? Não só, principalmente através da fala. Porque se a gente não fala aquilo que a gente pensa, sente, se expressa, a gente guarda. Né? A gente vai guardando. Mas roupas azuis, os alimentos que foi falado, né? O mirtilo, a amora, muita água. Tá? A gente não consome muita água, a gente tem mania de não consumir água. Tem gente que fala às vezes, precisa beber água. Muitas vezes no meu atendimento, eu falo, olha, tá precisando de água? Tá precisando de água? Tá precisando de água? Porque a água, gente, ela faz o quê? Ela faz uma limpeza no nosso corpo. E aí, se falta água, como que o corpo joga pra fora as toxinas? Então, acho que todas essas coisas podem ajudar a trabalhar. E aí, se não conseguir falar na hora, uma técnica que eu aprendi com a minha terapeuta, que eu acho que ajuda muito, eu faço terapia, indico para todas as pessoas, é muito importante. Ainda mais que nós que trabalhamos com outras pessoas, é muito importante. Então, uma coisa que eu aprendi com ela foi, escreve uma carta, né, coloca para fora os sentimentos e depois queima. Transmuta essa situação que talvez esteja te fazendo mal, tá bom? Bom, podemos passar para o próximo chakra, o sexto chakra, que é o Ajna. Deixa eu ver minhas anotações, gente, para não me perder. Tá aqui. Então, o Ajna Chakra, ele fica... Então, assim, se a gente pensar aqui, ó, meio da sobrancelha, um pouquinho mais para cima, ele fica mais ou menos aqui. Tá? Eu tava me olhando, acho que eu fiquei um pouco vesgo. Então, ele fica mais ou menos aqui.
Tá? O Ajna é o conhecido como o terceiro olho. Então, é onde é trabalhada a nossa intuição, né? Onde a nossa intuição é muito, muito, muito trabalhada, tá? Então, muitas vezes, quando a gente sente aquela intuição, tipo, não deveria ter ido, não devo ir em tal lugar, ou talvez não devo, né, fazer tal coisa, muitas vezes é o nosso chakra que capta as energias que estão acontecendo, talvez até no lugar onde você ia, e te dá um aviso, né? Então, aqui no trabalhar da nossa intuição, tá? Oi, Gabriela, seja bem-vinda. Terapia é tudo. Minha terapeuta fala da carta também. A carta, é a Priscila que tá falando, né? A carta é muito interessante mesmo, porque a gente fala, mas é uma coisa tão, né, material, física, mas ajuda você a colocar pra fora, você não guarda, né? Você coloca pra fora. Bom, a cor do Ajna, ele é o azul escuro, tá? O azul índigo. É um azul próximo do azul marinho, tá? Próximo do azul marinho. Ele não chega a ser tão escuro, mas é próximo. É só a gente pensar nas cores do arco-íris, tá? Basicamente as cores do arco-íris são as cores dos nossos chakras. Então, ó, ele busca desenvolver a intuição, ó, a meditação para isso. Buscar desenvolver a intuição é a capacidade de olhar o outro sem julgamento. E aí o mantra dele é o famoso Aum, né? Aum. Que é interessante, que eu sou professor de arte e muitas vezes eu vou trabalhar com as crianças no momento de relaxamento, eles sentam em posição de flor de lótus e fazem Aum. E aí fala, gente, da onde que vem, né? É um dos mantras mais conhecidos. Tá? E fisicamente ele revitaliza o sistema nervoso e a visão. Então ele trabalha a capacidade de concentração também. Então, tá muito desconcentrado, não tá focando, não tá prestando. Cor azul. Cor azul índigo. Os alimentos, deixa eu pegar aqui os alimentos. Ele já vai um alimento um pouquinho mais pro violeta, tá? Então, figo, ameixa, repolho roxo. Então, esses ajudam muito. E eles também vão se ligar com o coronário, tá? Ficou claro o sexto chakra, o Ajna? Tem alguma dúvida? Gente, vocês não têm dúvida? Hoje vocês não estão perguntando nada. Quase nada. Não me deixem aqui falando sozinho, gente. Pode falar também. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alimentos, framboesa também, berinjela, uva. Tá? É porque é tanto alimento, às vezes, que eu acabo esquecendo, tá? Podemos passar para o próximo? O próximo é o Sahasrara. Eu acho que é assim. Não tenho certeza. Prefiro falar coronário, tá? É o chakra da nossa coroa, tá? Rodrigo, a contraparte? O que seria a contraparte? Explica pra mim, por favor. Então, o chakra coronário é o nosso chakra. Ele é o mais complexo. Ele é conhecido como a flor de mil lótus. Então, a lótus de mil pétalas. Flor de mil lótus foi esquisito. A lótus de mil pétalas. E quando nós estamos trabalhando a nossa espiritualidade, e aí o que é espiritualidade, gente? Cada um tem a sua, tá? Não existe uma única, não existe uma certa, e aí pode ser em qualquer vertente. É ela que, quando nós estamos trabalhando a nossa religiosidade, né, essa questão da nossa transcendência material, né, nossa ligação com o divino, e aí o divino cada um entende por si o que é o seu divino, ela se abre, né? Ela se abre para receber energia. Por isso que muitas vezes quando a gente está meditando, rezando, orando, quando está fazendo qualquer uma dessas atividades que tem relação com a questão da ligação com o nosso divino, é aqui que a gente sente. Eu, pelo menos, né, sinto que é como se tivesse até um peso às vezes, tá? A gente sente um peso. Quando os chakras... entendi, Rodrigo. Seria se quando os chakras eles não estão equilibrados, o que causa? Seria isso? Acho que é isso, né? Eu vou terminar de falar desse chakra e eu volto um pouquinho, tá bom? Então, o mantra dele, no estudo que eu fiz agora, fala que é o mantra Shan. Mas eu utilizo o Om, tá? Que é diferente do Aum. É o Om, tá? O chakra Om, o mantra Om auxilia nesse chakra,
tá bom? Ele é o mais importante, pois ele realiza a nossa ligação com a iluminação máxima, né? Com o nosso superior. E ele é um dos mais complicados porque ele envolve muita questão de como a gente lida com as pessoas também, né? Como é a nossa ligação com os outros, como que eu compreendo a minha ligação com o mundo e com o todo. Que afinal, gente, nós estamos todos interligados. Eu acredito que essa quarentena, né, e a questão do coronavírus demonstrou muito claro quanto nós estamos todos ligados. Uma coisa que começou lá do outro lado do mundo já chegou aqui. Nós estamos todos interligados, nós estamos todos juntos por algum motivo. Né? A gente não sabe, a gente não tem acesso, mas nós estamos juntos. Né? Por isso que nós, reikianos e muitas pessoas têm feito muitas vibrações, reiki, oração pelo planeta. Né? Pelo planeta no todo. Em si, a gente tem que pensar no todo. Os alimentos para esse chakra são os alimentos roxos, né? Como eu já tinha falado do frontal, para o coronário também servem esses mesmos alimentos. E, bem lembrado, a Mai tá lembrando aqui que os chakras são os mesmos da frente e atrás. O que acontece? Esses chakras, eles têm, é como se fosse um vórtice, tá? Como se fosse assim, e ele gira. Um virado para frente e um virado atrás. E eles se ligam por um fio entre um e outro. E a energia que circula no nosso corpo, a energia vital, que não é energia física, ela é transmitida pelos nadis. Os nadis são como se fossem pequenos filetos invisíveis que ligam todos os chakras e todo o nosso corpo, tá? E vão dividindo. Os únicos chakras que não tem na frente e atrás é o chakra da coroa e o chakra básico. São os únicos. Todos os outros, eles estão virados para frente e para trás também. Como se tivessem dois cones, tá? Um virado para frente e um virado para trás. Tá certo, senhora? Como se fosse assim, um para frente e um para trás. Era isso. Eu não tinha entendido, desculpa. E também eu encontrei um outro estudo hoje que fala dos alimentos brancos também, que são ótimos para o coronário. Oi, Pri, bem-vinda. Então, alimentos brancos como gengibre, cogumelo, lixia, coco. E aí ali na anotação tá falando do alho e da cebola. Mas, aí eu vou citar a minha terapeuta novamente. O alho e a cebola, eles são alimentos muito quentes. Então, eles podem trazer um pouco de desconcentração. Então, eu não entendo que esses dois alimentos, eles auxiliem num chakra que é tão sensível, né? Que é a nossa ligação com o divino, tá? Mas aí vocês podem fazer esse estudo e entender. Deixa eu só falar uma coisa. Alguns sites que eu consultei hoje, porque muito do que eu tô falando foi pautado nesse estudo de hoje, foi o blog Fruta e Raiz, o Personari, a terapeuta Caitlin Berton, a Super Interessante, o site Tua Saúde e o Instituto Luz. Tá? Então, todos esses me ajudaram a se pautar hoje na pesquisa. Tá bom? Se alguém quiser depois, eu até mando o arquivo. Ó, tem um monte de informações, eu mando para vocês. Certo? Dúvidas? E quando esse chakra não está bem desenvolvido, é quando tem a nossa descrença na vida, a nossa descrença no mundo, descrença na questão divina. Né? Não estou falando dessas questões de pessoas ateus, tá? Ateus não. Mas que deixa de acreditar em muitas coisas, inclusive em si. Tá? Mas principalmente no divino. Bom, eu acho que eu falei de todos os chakras. Dúvidas sobre os chakras, que daí eu já vou passar para cromoterapia, porque nós já temos 40 minutos de live. E aí, se eu não acelerar, não dá tempo de mudar o reiki. Hoje o chá, esse chá aqui, é chá de maracujá, erva doce e tem mais alguma erva que eu não vou lembrar. O chá de maracujá ajuda muito no plexo solar. Semana passada eu tomei um chá de cidreira que ajudava na comunicação. Podemos passar então para... o desalinamento dos chakras pode causar dores físicas? Sim. Toda dor, toda doença física, ela começa no energético. Então por isso que é tão importante a gente prestar atenção nos nossos campos energéticos. Porque às vezes uma dor que por exemplo, uma doença na tireoide. Às vezes a pessoa guardou tanto, que desenvolve uma doença. Como eu falei na semana passada, chakra cardíaco,
A mágoa às vezes fica tão ali dentro, tão enraizada, que desenvolve câncer de mama, né? Então, e a cromoterapia, gente, ela ajuda muito, tá? A gente vai falar agora de cromo. Há como fazer algo para alinhar os chakras de uma vez? Então, o Reiki é uma técnica que ajuda a alinhar todos os chakras. Realinhamento de chakras, eu faço realinhamento de chakras à distância com pêndulo e cristais, tá? Eu faço à distância. Então, alinha todos ao mesmo tempo. Ajuda a alinhar todos ao mesmo tempo. E se alimentar, faz um prato bem colorido. Por isso que, gente, nada é por acaso. Por que nutricionista fala tanto pra gente deixar o nosso prato colorido? Porque cada um tem um elemento, cada um tem uma energia, né? Lógico que aí eu tô falando da questão energética, porque eu sou terapeuta holístico. E aí ele vai ajudar em todos os chakras. Por isso que a gente tem que se alimentar com coisas muito coloridas. Certo? Ficou claro? Oi, Alan, Rê, Silene, bem-vindas. Já falei sobre os chakras. Depois eu vou colocar, se tudo der certo, gente, eu espero que dê. Eu vou colocar no YouTube. Eu criei um canal lá só para colocar as nossas lives, tá bom? Vou falar então um pouquinho de cromoterapia. Tudo bem? Ah, Lidiane, eu sou testemunha do Reiki. A Lidiane foi minha cliente esses dias atrás. Eu fiz um atendimento para ela, foi muito, muito especial. Aliás, tem algumas pessoas que estão na live que já foram meus clientes. A gente não chama de paciente, tá? Porque nós não somos da medicina. Então, eu sei que às vezes a palavra cliente é um pouco chata, né? Mas é a forma correta, tá? E aí, como eu já tinha falado na live passada, o Reiki ele é recomendado e aceito pela OMS e também tem no SUS, tá? E aí na alimentação você coloca a intenção sobre o chakra que precisa trabalhar. Isso. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar o chakra cardíaco, como eu falei, da questão dos alimentos verdes. Então, quando eu vou comer, eu vou mentalizar que esse alimento ele está me energizando nesse chakra, tá? Como a Mai tá falando, de uma vez para nunca mais realinhar não tem como, porque os nossos sentimentos acabam causando desalinhamento. A Mai também é terapeuta holística, tá? Ela também é reikiana. Ela é nível 1 ainda, mas ela é uma excelente terapeuta e me ajuda muito, inclusive. Que é a minha parceira de negócios. Parceira na vida, de negócios, tudo. Podemos entrar na... Ah, várias pessoas vieram pela Lid. Muito obrigado, Lid. A Dresa, a Priscila, sejam bem-vindas. Espero que vocês tenham gostado. A ideia das lives é ser todas as quintas-feiras às 19 horas, tá? Aliás, já vão pensando em um tema que vocês gostariam para a próxima semana. Interagente. Interessante. O Sol falou, acho interessante, algumas pessoas chamam de interagente. Nunca tinha ouvido esse termo, mas eu gostei. Realmente, não tem como não interagir. O terapeuta e o interagente interagem, não tem como. Bom, podemos falar de cromo? Podemos falar de cromo? Então eu vou falar das cores básicas, tá? Através da energia das cores, a cromoterapia pode trazer algumas qualidades importantes para a vida de uma pessoa. Deixa eu só pegar uma parte histórica que eu achei muito interessante quando eu estava lendo hoje. Podemos dizer que a cromoterapia nasceu no Antigo Egito e atualmente ressurge como uma medicina energética, tá? Heliópolis, a cidade grega do Sol, era uma verdadeira cidade de cura pela luz. E aí o que acontece? Eles usavam um prisma, né? Então, como são os cristais que batem a luz solar e ele reflete todas as cores do arco-íris. Então, a cura pela cor, gente, ela já é muito antiga. E aí eu até estava falando com a minha esposa hoje, e fala assim, poxa, tem um monte de gente que não dá muita atenção, né? Deixa eu só falar uma coisa. Amor, faz favor pra mim, traz pra mim o meu bastão de cromoterapia que eu queria mostrar e eu esqueci de pegar. É isso, gente. Ela já tá correndo lá em cima. Então, e aí muita gente não dá valor, falando, cromoterapia, você vai se curar pela cor, vai ficar lá com a corzinha e vai curar. O que acontece com o neném que nasce com icterícia? Acho que é assim que fala, né? O que acontece? Ele é colocado aonde? Numa luz azul, violeta, né? Fica numa luz azul. Então, a luz vai ser absorvida pelo corpo físico do bebê e vai transmutar aquela doença, né? Que são as manchinhas. Obrigado, amor. E aí, na cromoterapia, a gente tem... eu trabalho com um bastão, ó. Esse bastão,
tem um cristal. O cristal transparente, gente, ele é excelente, tá? Porque o que acontece? O cristal transparente, você pode colocar a intenção que você quiser. É diferente, por exemplo, de um cristal rosa, que você vai trabalhar a questão do amor incondicional. Ele você programa o que você deseja, tá? E aqui, ó, quando eu clico, ó, eu acho que ele tá descarregado. Eu acho que ele está descarregado, gente. A bateria deve ter descarregado, mas enfim. Só pra vocês entenderem, tá? Então é ligado aqui, aí acende a luz. E aqui, ó, tem as cores, ó. E aí a gente tira esses filetinhos. Por exemplo, eu preciso trabalhar o chakra, o plexo solar. O plexo solar é amarelo. Então eu coloco o amarelo aqui, ó. E aí quando eu acendo, ele sai a cor amarela. Qual a melhor cor de lâmpada para manter no seu quarto nessa época de muita ansiedade por conta da pandemia? Azul, tá? Azul clara. Que aí eu já vou começar a falar um pouco das cores e também do perigo de algumas delas. Então vamos lá, eu vou começar a falar com as cores já relacionadas ao chakra básico. A gente vai ter que falar rápido, senão eu não vou poder mandar reiki pra vocês. Vermelho. Vermelho, ele é intenso e estimulante. Né? Ele é muito forte. Então, por exemplo, tá sem energia, tá com aquela coisa, aquela leseira. Vermelho. Por isso que é perigoso nós usarmos vermelho no quarto. Porque ele é muito, muito, muito estimulante. Se você coloca um vermelho no quarto, você acaba não dormindo. Né? Então, você pode observar. Aonde que geralmente tem vermelho? Nos fast foods. Né? Se você chega numa praça de alimentação, próxima vez que for numa praça de alimentação, quando a gente puder ir, vai na praça de, e presta atenção na cor. E o vermelho aumenta a energia vital, claro. E o vermelho, o que acontece? Chakra básico, quais são as nossas necessidades básicas? Se alimentar, dormir. Vermelho, muito vermelho. O que acontece? A gente fica com fome. E aí, fast food, você precisa comer rápido e sai rápido. Né? E aí, geralmente, o vermelho ele vem acompanhado do laranja e do amarelo. Né? O laranja ele é restaurador e regenerador, ajudando na recuperação emocional. Ele é a cor da coragem, da reconstrução e da melhora. E aí, como é a parte do prazer, o que acontece quando a gente se alimenta? Dá prazer. Então, todos os estudos sendo feitos por trás de marcas, gente, de grandes marcas, tem estudo de cor. Tá? Tem estudo de cor para que a marca transmita aquilo que ela deseja. Tá? Tanto que, para fazer o meu logo, para fazer as cores da minha identidade visual que eu aprendi lá com a Prirama, eu fui pesquisar e aí eu cheguei no verde e no marrom. E aí eu teve todo um estudo por trás. Né? O amarelo, ele é muito vivo, ele é muito alegre. Então por isso que tem muito amarelo, laranja e vermelho nos fast foods. Porque ele te traz, além do prazer, ele te traz uma boa sensação, um bom-estar, mas também te acelera. Você vê se alguém consegue ficar muito tempo num lugar que é muito vermelho, muito amarelo, muito laranja? Não fica. Sai muito rápido, né? Porque o fast food, o que acontece? É para você chegar, consumir e tchau, né? Dá lugar para outro. Então olha a nossa relação com as nossas energias e com o nosso psicológico. Aí tem o estudo da psicologia das cores, aí tem vários outros estudos. Verde, ele é calmante. E aí todas essas cores em exagero, gente... O vermelho vai deixar muito elétrico, o laranja vai deixar muito prazer, vai deixar muito, 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 muito agitado também, né? O amarelo, a mesma coisa, tá? Muito amarelo pode te deixar com aquela energia muito expansiva, com ego muito inflado, né? Então sempre vai ter os dois lados. O verde é a única cor que ela não tem nenhuma contraindicação, segundo o estudo que eu fiz, tá? Se alguém souber de alguma outra coisa... Fica à vontade. Bem-vinda, Viviane, Camila. Temos que usar as cores com a intenção ou sono, de fato, já nos ajuda? Então, aí já ajuda, porque o seu corpo está absorvendo aquela cor. Né? O seu corpo está absorvendo aquela cor, então ela ajuda sim. Tá? Deixa eu ver. Então, o verde, ele ajuda na condição física e energiza o corpo e a alma. Tá? O verde, ele energiza o corpo físico. O verde aumenta a capacidade física e mental. Exatamente o que você estava falando. O azul claro, ele traz paciência e serenidade. Então, se você vai no hospital, numa escola, geralmente as cores são quais? Azul, né? Azul claro. Se você jogar um vermelho dentro de uma sala de aula, você não dá aula. Porque você vai estimular tantas crianças que não vai conseguir, né?
O verde aumenta a capacidade física e mental, também serve como anti-infeccioso e regenerador. Sim, também. Vamos lá. Ele é indicado nos casos de insônia e estresse. Então tá muito estressado, azul. E aí você pode usar isso nas roupas no dia a dia. Uma dica, né? O verde em qualquer tom pode ser usado. Então, o verde ele é uma cor que ele tem uma cor quente e uma cor fria junto, né? Ele tem um amarelo e ele tem um azul. Vamos falar agora da aula de arte. Então, se ele for um verde com muito amarelo, ele vai ser um verde mais energizante. Se ele for com mais azul, ele vai ser mais tranquilo. Então, é interessante pensar no tom que vai ser utilizado, tá? Eu vou falar mais um pouquinho. Acho que dá tempo de falar de todos. Ele acendeu, gente, ó. Acendeu. Fiquei mexendo nele, ele acendeu. Vou colocar uma cor aqui pra vocês verem. Vou colocar uma cor forte, porque senão não aparece por causa da luz. Ó. Tá vendo? A pontinha dele tá vermelha, ó. Por causa da luz, ó. Tá? Então, ó, deixa eu colocar uma outra aqui. Um verde. Ó, a cor dele muda. Não tá focando. Eu vou fazer igual as blogueirinhas. Tá focando, gente? Tá focando? Então dá pra ver bastante. Dá pra usar bastante esse bastão, tá? Claro que é feito todo um estudo antes de ser utilizado com o paciente, tá? Com o interagente. Vou começar a usar essa palavra. O índigo ajuda a equilibrar as energias e trabalhar a intuição, além de contribuir para a limpeza e purificação dos ambientes. Então, quando a gente precisa... Por isso que, como no hospital já tinha falado, no hospital também tem esses azuis, porque ele ajuda na limpeza do ambiente. Oi, Letícia. Oi, Andréia. Bem-vindas. Muito legais a live. Professor fazendo live é outra coisa. A gente aprende muito. Eu sou professor, gente. Então a gente acaba falando muito... A gente usa muita didática da sala de aula nas lives também. O índigo deu pra entender, gente? Então cada dessas cores eles estão ligados a um chakra, tá? Violeta ou lilás é uma cor muito espiritual e mística. Então é uma cor quando vai meditar, quando precisa se elevar espiritualmente. É uma cor muito que vai trabalhar muito nessa questão espiritual. É uma cor muito limpa as correntes psíquicas, porque ela é uma cor sagrada até, né? Se a gente for pensar nos florais de Saint-Germain ele é o raio violeta, tá? Ele trabalha a transmutação, ele trabalha a renovação. Então, a cor violeta, ela é muito importante. E quando nós, reikianos, pelo menos como eu aprendi, quando a gente termina um atendimento, a gente sopra as mãos com o sopro violeta, que é para transmutar, limpar e levar qualquer resíduo que fique, tá? Quando usada em casa, ela limpa e isola os ambientes da má vibração. Então, é muito importante para... Minha camiseta verde foi proposital, obviamente. É tudo muito pensado, gente. Ó, verde, azul aqui atrás, a minha árvore lá em cima. Tudo proposital, gente. Então é sempre bom a gente trabalhar com a intenção. Inclusive, o chá que é escolhido, tá? Tinha um incenso aceso, que já acabou, as músicas, tudo pra gente trabalhar nas questões holísticas e na questão física e material. E aí tem um rosa também, gente. O rosa, ele vai trazer afeto, amor e união. E ele ajuda particularmente no equilíbrio dos relacionamentos pessoais e profissionais. Inclusive, ele ajuda na questão do amor incondicional, tá, gente? Não é o amor de relação entre duas pessoas. É o amor incondicional. Tá? É aquele amor que não tem questões físicas, né, envolvidas, desejo. É um amor transcendente. Detalhes violetas no quarto do casal, ok? Ok. Tá, ok. Não tem problema. O problema é se fosse vermelho, laranja, amarelo. Precisam ser cores que vão trazer esses momentos de reflexão, momentos de elevação. Bom, eu acho que eu falei de tudo dos chakras e da cromoterapia. Lógico, gente, que isso é muito resumido. Nenhum desses tratamentos ele deve ser trocado por um tratamento médico. Ele pode auxiliar, ele pode caminhar com o tratamento médico, tá? A OMS reconhece a cromoterapia como um tratamento, tanto como eu falei que nos casos de icterícia nos hospitais com os bebês quando nascem, é colocado numa luz azul, né? Então isso é muito mais... Não tem como não entender a cromoterapia se não perceber esse tratamento, tá? O chá é de maracujá, cidreira
E tem mais uma coisa que eu não lembro agora. Eu acho que é erva doce. A playlist é muito boa, né, gente? Depois, se vocês quiserem, me manda um e-mail, que aí eu vou tentar mandar, gente. Porque esse aqui eu, na verdade, peguei lá do Espaço La Luna, que é onde eu atuo como terapeuta e eu sou aluno também. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ah, é que tem camomila também ali. É, camomila, maracujá, capim cidreira. Eu acho que são esses três. É um da Leão, que é amarelinho. É muito bom. É esse mesmo. Maracujá, cidreira e camomila. Eu tomo bastante. Principalmente antes de dormir, gente. Ajuda muito. Dúvidas, gente? Perguntas? Não? Tema para a próxima semana? Alguém já tem uma dica ou gostaria de falar algo? Não? Então, vamos passar para o nosso reiki. Porque se eu sumir, gente, é porque o Instagram ele corta a live com 1 hora, tá? Então, eu gostaria que vocês agora relaxassem, tá? Vocês fechassem os olhos aonde vocês estão. Falar sobre chás, podemos falar. Então, vamos relaxar nesse momento. Vamos respirar profundamente. Tem bastante tema, gente. Bastante tempo pra live. É ótimo que daí vocês ficam comigo várias quintas-feiras. Mas vamos lá? Vamos se preparar pro reiki. Cada um ao seu modo, respirando profundamente. Bom, gente, eu sei que foi bem pouquinho, mas eu prometo que à noite, antes de eu dormir, eu mando pra vocês o reiki novamente, pra todos vocês que participaram, mesmo quem não ficou, eu mando novamente pra vocês, tá bom? E então eu vou dar uma lida em todas as sugestões. Eu acho que a sugestão dos chás, acho que veio bastante. O Ho'oponopono, gente, eu vou terminar um ciclo de 21 dias. Quando eu terminar esse ciclo, aí eu falo pra vocês como que foi a experiência dos 21 dias, que eu acho que aí eu falo com um pouco mais de propriedade, tá bom? Então, provavelmente a próxima semana vai ser sobre ervas e chás, tá? Sobre ervas e chás, sobre os dois, porque aí eu falo sobre um e o outro junto, tá bom? Bom, é isso, gente. Já estamos com quase 1 hora de live. Eu agradeço muito a cada um de vocês por participar dessa live, de verdade. E eu convido vocês a estarem comigo na próxima semana, quinta-feira, às 19 horas, para falar sobre ervas e chás. E aí talvez eu já fale de banhos também, já que vai falar de ervas. Eu fiz uma formação sobre ervas, que foi muito importante para mim, muito importante mesmo. E aí eu consigo passar para vocês algumas coisas. Então, todas as quintas-feiras, 19 horas, vai ficar... eu espero ficar salva, tá, André? Eu vou tentar. Porque às vezes o Instagram dá um erro. Mas vai ficar aqui 24 horas. 24 horas fica no Instagram. Então, depois das 24 horas sai, mas eu vou colocar no YouTube, tá bom? Então, acho que eu vou fazer isso. Banhos, ervas, banhos e chás. Acho que seria bacana, tá bom? Muito obrigado, um beijo a cada um de vocês, obrigado mesmo. E quem quiser, tanto a playlist, os textos, participar do grupo do WhatsApp, me chama no privado que eu passo pra vocês, tá bom? E é isso, gente, 28 segundos pra encerrar, beijo e até mais. Gratidão a todos vocês por participarem.